Diga lá, pessoal, tudo bem? Estou aqui, ó, no terminal rodoviário da Asa Sul, exatamente aqui na estação metrô Asa Sul, aqui em Brasília, plano piloto, aqui em Brasília, coração de Brasília, praticamente, né? Então, vou mostrar aqui as condições que se encontra este terminal, que é muito importante para a população, a manutenção, a estruturação necessária, mínima, para que este terminal possa continuar, né, servindo a população, inclusive os rodoviários. Passa um sufoco aqui, ó. Então vou mostrá-los aqui para vocês. Então, assim, a gente tem que retomar a reforma, inclusive de outros terminais também, como o do Recanto das Emas, que é urgente para a população do Recanto, para que saia daquele chão de barro, para que tenha assim uma cobertura, né? Ou se parecido com essa aqui, ó, com esta, ou então mais frágil um pouco, mas que possa inclusive ter cimento no chão, entendeu? Não no chão batido nessas condições, como aqui, por exemplo, ó, a gente olha ali, ó, às vezes um monte de buraco ali, ó. A gente consegue, vou mostrar para vocês aqui. E a gente consegue observar aqui, ó, né, quando chove um pouquinho aqui, ó, transborda, vira um PT aqui, ó, tá vendo? Este é o terminal. Aqui nós temos uma saída aqui que sai para EPNB, sentido sul-norte. Ali onde o ônibus está indo ali, fez o balão, sentido sul também. Então, aqui ficam os ônibus em condições realmente bem difíceis, né? Este é o terminal, então a gente sempre grava este vídeo. Este ainda não é o pior de todos. Este aqui é o menos pior, se for comparar aos outros. Em 2016 houve uma tentativa aí para o Tribunal de Contas aqui do Distrito Federal, no caso de Brasília, né, para construção, vamos dizer assim, né, para manutenção, alguns, meia dúzia, né, mas a maioria é construir mesmo, é terminar a construção dos terminais rodoviários de Brasília, principalmente do Distrito Federal, para que a população tenha melhores condições de vida. Pessoas descem, né? E os ônibus ficam largados, né? Não tem uma cobertura. O governo tem que ter uma iniciativa. O Tribunal de Contas rejeitou a proposta, né, da Secretaria de Obra, para que fosse retomada aí as obras dos terminais rodoviários. Brasília, não sei o que acontece, mas espero agora com o nosso governador Ibanez Rocha, eu acredito nele, o apoio, esperamos que a gente possa mudar essa realidade. Um bom secretário de obra, exemplo do nosso ministro Tarcísio de Freitas, que é um exemplo, né? Esse cara é um fenômeno, esse cara é maravilhoso. E se tivéssemos aqui no Distrito Federal um secretário de obra como ministro da infraestrutura, Brasília tem chance. É só ter uma boa gestão pública, saber pesquisar, saber trabalhar com licitações, para que a gente possa ter melhores condições e com estratégia encontrarmos formas de salvarmos aí o Distrito Federal, os terminais de ônibus. É importante, fundamental. Os ônibus ficam jogados, é porque agora está chovendo só um pouquinho, depois fica pior.
debaixo das árvores. A gente podia cimentar isso aqui tudo, né? Trazer melhores condições, com estratégia, pontos de luz, com luz. Aqui, ó, este terminal rodoviário, aqui dá para ter aqui algum comérciozinho de lanchonete para servir os rodoviários. Que logo ali atrás fica a estação do metrô aqui de Brasília. É um coração da cidade. E é possível, é possível. Ficamos por aqui. Diga lá, pessoal, tudo bem? Estou aqui, ó, no terminal rodoviário da Asa Sul. Exatamente aqui na estação metrô Asa Sul aqui em Brasília, plano piloto. Plano piloto aqui em Brasília, coração de Brasília praticamente, né? Então vou mostrar aqui as condições que se encontra este terminal, que é muito importante para a população, a manutenção, a estruturação necessária, mínima, para que este terminal possa continuar, né, servindo a população, inclusive os rodoviários. Passa um sufoco aqui, ó. Então vou mostrá-los aqui para vocês. Então, assim, a gente tem que retomar a reforma, inclusive de outros terminais também, como o do Recanto das Emas, que é urgente para a população do Recanto, para que saia daquele chão de barro, para que tenha assim uma cobertura, né? Ou se parecido com essa aqui, ó, com esta, ou então mais frágil um pouco, mas que possa inclusive ter cimento no chão, entendeu? Não no chão batido nessas condições. Como aqui, por exemplo, ó, a gente olha ali, ó, às vezes um monte de buraco ali, ó. A gente consegue, vou mostrar para vocês aqui, e a gente consegue observar aqui, ó, né, quando chove um pouquinho aqui, ó, transborda, vira um PT aqui, ó, tá vendo? Este é o terminal. Aqui nós temos uma saída aqui que sai para EPNB, sentido sul-norte. Ali onde o ônibus está indo ali, fez o balão, sentido sul também. Então, aqui ficam os ônibus em condições realmente bem difíceis, né? Este é o terminal, então a gente sempre grava este vídeo. Este ainda não é o pior de todos. Este aqui é o menos pior, se for comparar aos outros. Em 2016, houve uma tentativa aí para o Tribunal de Contas aqui do Distrito Federal, no caso de Brasília, né? Para construção, vamos dizer assim, né? Para manutenção. Alguns, meia dúzia, né? Mas a maioria é construir mesmo. É terminar a construção dos terminais rodoviários de Brasília, principalmente do Distrito Federal, para que a população tenha melhores condições de vida. As pessoas descem, né? E os ônibus ficam largados, né? Não tem uma cobertura. O governo tem que ter uma iniciativa. O Tribunal de Contas rejeitou a proposta, né, da Secretaria de Obra para que fosse retomada aí as obras dos terminais rodoviários. Brasília, não sei o que acontece, mas espero agora com o nosso governador Ibanez Rocha, eu acredito nele, o apoio, esperamos que a gente possa mudar essa realidade. Um bom secretário de obra, exemplo do nosso ministro Tarcísio de Freitas, que é um exemplo, né? Esse cara é um fenômeno, esse cara é maravilhoso. E se tivéssemos aqui no Distrito Federal um secretário de obra como ministro da infraestrutura, Brasília tem chance. É só ter uma boa gestão pública, saber pesquisar, saber trabalhar com licitações,
para que a gente possa ter melhores condições e com estratégia encontrarmos formas de salvarmos aí o Distrito Federal, os terminais de ônibus. É importante, fundamental. Ó, os ônibus ficam jogados, é porque agora tá chovendo só um pouquinho, depois fica pior, debaixo das árvores. A gente podia cimentar isso aqui tudo, né? Trazer melhores condições, com estratégia, pontos de luz, com luz. Aqui, ó, este terminal rodoviário, aqui dá para ter aqui algum comérciozinho de lanchonete para servir os rodoviários. Que logo ali atrás fica a estação do metrô aqui de Brasília. É um coração da cidade. E é possível, é possível. Ficamos por aqui. Diga lá, pessoal, tudo bem? Estou aqui, ó, no terminal rodoviário da Asa Sul. Exatamente aqui na estação metrô Asa Sul aqui. Em Brasília, plano piloto. Plano piloto aqui em Brasília. Coração de Brasília, praticamente, né? Então, vou mostrar aqui as condições que se encontra este terminal, que é muito importante para a população, a manutenção, a estruturação necessária, mínima, para que este terminal possa continuar, né, servindo a população, inclusive os rodoviários. Passa um sufoco aqui, ó. Então vou mostrá-los aqui para vocês. Então, assim, a gente tem que retomar a reforma, inclusive de outros terminais também, como o do Recanto das Emas, que é urgente para a população do Recanto, para que saia daquele chão de barro, para que tenha assim uma cobertura, né? Ou se parecido com essa aqui, ó, com esta, ou então mais frágil um pouco, mas que possa inclusive ter cimento no chão, entendeu? Não no chão batido nessas condições, como aqui, por exemplo, ó, a gente olha ali, ó, às vezes um monte de buraco ali, ó, a gente consegue, vou mostrar para vocês aqui, e a gente consegue observar aqui, ó, né, quando chove um pouquinho aqui, ó, transborda, vira um PT aqui, ó, tá vendo? Este é o terminal. Aqui nós temos uma saída aqui que sai para EPNB, sentido sul-norte. Ali onde o ônibus está indo ali, fez o balão, sentido sul também. Então, aqui ficam os ônibus em condições realmente bem difíceis, né? Esse é o terminal, então a gente sempre grava este vídeo. Este ainda não é o pior de todos. Este aqui é o menos pior, se for comparar aos outros. Em 2016, houve uma tentativa aí para o Tribunal de Contas aqui do Distrito Federal, no caso de Brasília, né? Para a construção, vamos dizer assim, né? Para manutenção. Alguns, meia dúzia, né? Mas a maioria é construir mesmo. É terminar a construção dos terminais rodoviários de Brasília, principalmente do Distrito Federal, para que a população tenha melhores condições de vida. As pessoas descem, né? E os ônibus ficam largados, né? Não tem uma cobertura. O governo tem que ter uma iniciativa. O Tribunal de Contas rejeitou a proposta, né, da Secretaria de Obra para que fosse retomada aí as obras dos terminais rodoviários. Brasília, não sei o que acontece, mas espero agora com o nosso governador Ibanez Rocha, eu acredito nele, o apoio, esperamos que a gente possa mudar essa realidade. Um bom secretário de obra, exemplo do nosso ministro Tarcísio de Freitas, que é um exemplo, né? Esse cara é um fenômeno, esse cara é maravilhoso. E se tivéssemos aqui no Distrito Federal um secretário de obra como ministro da infraestrutura, Brasília tem chance. É só ter uma boa gestão pública, saber pesquisar, saber trabalhar com licitações, para que a gente possa ter melhores condições e
com estratégia, encontrarmos formas de salvarmos aí o Distrito Federal, os terminais de ônibus. É importante, fundamental. Os ônibus ficam jogados, é porque agora está chovendo só um pouquinho, depois fica pior, debaixo das árvores. A gente podia cimentar isso aqui tudo, né? Trazer melhores condições, com estratégia, pontos de luz, com luz. Aqui, ó, este terminal rodoviário, aqui dá para ter aqui algum comérciozinho de lanchonete para servir os rodoviários. Que logo ali atrás fica a estação do metrô aqui de Brasília, no coração da cidade. E é possível, é possível. Ficamos por aqui. Diga lá, pessoal, tudo bem? Estou aqui, ó, no terminal rodoviário da Asa Sul. Exatamente aqui na estação metrô Asa Sul aqui, em Brasília, plano piloto. Plano piloto aqui em Brasília, coração de Brasília praticamente, né? Então, vou mostrar aqui as condições que se encontra este terminal, que é muito importante para a população, a manutenção, a estruturação necessária, mínima, para que este terminal possa continuar, né, servindo a população, inclusive os rodoviários. Passa um sufoco aqui, ó. Então vou mostrá-los aqui para vocês. Então, assim, a gente tem que retomar a reforma, inclusive de outros terminais também, como o do Recanto das Emas, que é urgente para a população do Recanto, para que saia daquele chão de barro, para que tenha assim uma cobertura, né? Ou parecido com essa aqui, ó, com esta, ou então mais frágil um pouco, mas que possa inclusive ter cimento no chão, entendeu? Não no chão batido nessas condições. Como aqui, por exemplo, ó, a gente olha ali, ó, às vezes um monte de buraco ali, ó. A gente consegue, vou mostrar para vocês aqui, e a gente consegue observar aqui, ó, né, quando chove um pouquinho aqui, ó, transborda, vira um PT aqui, ó, tá vendo? Este é o terminal. Aqui nós temos uma saída aqui que sai para EPNB, sentido sul-norte. Ali onde o ônibus está indo ali, fez o balão, sentido sul também. Então, aqui ficam os ônibus em condições realmente bem difíceis, né? Este é o terminal, então a gente sempre grava este vídeo. Este ainda não é o pior de todos. Este aqui é o menos pior, se for comparar aos outros. Em 2016, houve uma tentativa aí para o Tribunal de Contas aqui do Distrito Federal, no caso de Brasília, né? Para construção, vamos dizer assim, né? Para manutenção, alguns, meia dúzia, né? Mas a maioria é construir mesmo, é terminar a construção dos terminais rodoviários de Brasília, principalmente do Distrito Federal, para que a população tenha melhores condições de vida. Pessoas descem, né? E os ônibus ficam largados, né? Não tem uma cobertura. O governo tem que ter uma iniciativa. O Tribunal de Contas rejeitou a proposta, né, da Secretaria de Obra para que fosse retomada aí as obras dos terminais rodoviários. Brasília, não sei o que acontece, mas espero agora com o nosso governador Ibanez Rocha, eu acredito nele, o apoio, esperamos que a gente possa mudar essa realidade. Um bom secretário de obra, exemplo do nosso ministro Tarcísio de Freitas, que
é um exemplo, né? Esse cara é um fenômeno, esse cara é maravilhoso. E se tivéssemos aqui no Distrito Federal um secretário de obra como ministro da infraestrutura, Brasília tem chance. É só ter uma boa gestão pública, saber pesquisar, saber trabalhar com licitações para que a gente possa ter melhores condições e com estratégia encontrarmos formas de salvarmos aí o Distrito Federal, os terminais de ônibus. É importante, fundamental. Os ônibus ficam jogados, é porque agora está chovendo só um pouquinho, depois fica pior, debaixo das árvores. A gente podia cimentar isso aqui tudo, né? Trazer melhores condições, com estratégia, pontos de luz, com luz. Aqui, ó, este terminal rodoviário, aqui dá para ter aqui algum comérciozinho de lanchonete para servir os rodoviários. Que logo ali atrás fica a estação do metrô aqui de Brasília. É um coração da cidade. E é possível, é possível. Ficamos por aqui. Diga lá, pessoal, tudo bem? Estou aqui, ó, no terminal rodoviário da Asa Sul. Exatamente aqui na estação metrô Asa Sul aqui. Em Brasília, plano piloto. Plano piloto. Aqui em Brasília, coração de Brasília praticamente, né? Então vou mostrar aqui as condições que se encontra este terminal, porque é muito importante para a população a manutenção, a estruturação necessária, mínima, para que este terminal possa continuar, né, servindo a população, inclusive os rodoviários. Passa um sufoco aqui, ó. Então vou mostrá-los aqui para vocês. Então, assim, a gente tem que retomar a reforma, inclusive de outros terminais também, como o do Recanto das Emas, que é urgente para a população do Recanto, para que saia daquele chão de barro, para que tenha assim uma cobertura, né? Ou se parecido com essa aqui, ó, com esta, ou então mais frágil um pouco, mas que possa inclusive ter cimento no chão, entendeu? Não no chão batido nessas condições, como aqui, por exemplo, ó, a gente olha ali, ó, às vezes um monte de buraco ali, ó. A gente consegue, vou mostrar para vocês aqui, que a gente consegue observar aqui, ó, né? Quando chove um pouquinho aqui, ó, transborda, vira um PT aqui, ó, tá vendo? Este é o terminal. Aqui nós temos uma saída aqui que sai para EPNB, sentido sul-norte. Ali onde o ônibus está indo ali, fez o balão, sentido sul também. Então, aqui ficam os ônibus em condições realmente bem difíceis, né? Esse é o terminal, então a gente sempre grava este vídeo. Este ainda não é o pior de todos. Este aqui é o menos pior, se for comparar aos outros. Em 2016 houve uma tentativa aí para o Tribunal de Contas aqui do Distrito Federal, no caso de Brasília, né? Para construção, vamos dizer assim, né? Para manutenção, alguns, meia dúzia, né? Mas a maioria é construir mesmo, é terminar a construção dos terminais rodoviários de Brasília, principalmente do Distrito Federal, para que a população tenha melhores condições de vida. Pessoas descem, né? E os ônibus ficam largados, né? Não tem uma cobertura. O governo tem que ter uma iniciativa.
Tribunal de Contas rejeitou a proposta, né, da Secretaria de Obra para que fosse retomada aí as obras dos terminais rodoviários. Brasília, não sei o que acontece, mas espero agora com o nosso governador Ibanez Rocha, eu acredito nele, o apoio, esperamos que a gente possa mudar essa realidade. Um bom secretário de obra, exemplo do nosso ministro Tarcísio de Freitas, que é um exemplo, né? Esse cara é um fenômeno, esse cara é maravilhoso. E se tivéssemos aqui no Distrito Federal um secretário de obra como ministro da infraestrutura, Brasília tem chance. É só ter uma boa gestão pública, saber pesquisar, saber trabalhar com licitações, para que a gente possa ter melhores condições e com estratégia encontrarmos formas de salvarmos aí o Distrito Federal, os terminais de ônibus, que é importante, fundamental. Os ônibus ficam jogados, é porque agora está chovendo só um pouquinho, depois fica pior, debaixo das árvores. A gente podia cimentar isso aqui tudo, né? Trazer melhores condições, com estratégia, pontos de luz, com luz. Aqui, ó, este terminal rodoviário, aqui dá para ter aqui algum comérciozinho de lanchonete para servir os rodoviários. Que logo ali atrás fica a estação do metrô aqui de Brasília. É um coração da cidade. E é possível. Ficamos por aqui.